Muito tempo atrás, quando os deuses eram jovens e Asgard recém-feita, uma bruxa surgiu vinda do limite dos mundos. Ela conhecia muitos feitiços antigos, mas era especialmente versada no Seid, uma magia que permitia que a pessoa vagasse para além do corpo e adivinhasse o futuro. Isso atraiu muita atenção do deus Odin, o mais elevado dos Aesir. Quando soube das habilidades da bruxa, ele ofereceu compartilhar o conhecimento das runas, caso ela lhe ensinasse o Seid em troca. Ela ficou insegura a princípio porque já escutara o suficiente a respeito de Odin para deixá-la hesitante, mas também sabia que ele não compartilhava os próprios segredos de modo leviano, o que significava que o conhecimento que tinha do Seid deveria, de fato, ser de muita valia para ele. Então, a bruxa engoliu as suspeitas e aceitou a oferta daquele deus sombrio de apenas um olho. Conforme praticavam o Seid juntos, a bruxa sentia-se cada vez mais tragada para além do que já viajara, até que esbarrou em um local mais escuro do que o próprio início dos tempos, e sentiu medo. Os segredos ali contidos eram enormes e terríveis, e por isso ela não ousou prosseguir. Para desgosto de Odin, que tinha certeza de que o conhecimento que mais buscava estava escondido ali, e somente a bruxa seria capaz de alcançá-lo. A bruxa também ensinava magia aos rivais dos Aesir, os chamados Vanir, uma raça irmã dos deuses, cuja morada ela atravessara a caminho de Asgard. Mas quando Odin percebeu que a mulher transitava entre Asgard e Vanaheim, enxergou ali uma oportunidade. Eles a transpassaram de lanças e a queimaram 3 vezes, e 3 vezes ela renasceu, pois era muito antiga e muito mais difícil de matar do que parecia. A cada vez que era queimada, Odin tentava forçá-la a descer até o lugar escuro para encontrar o que ele desejava saber, e toda vez a bruxa resistia. Esse é o início de uma releitura da mitologia nórdica que, de maneira refrescante, não tem nada a ver com os filmes do universo da Marvel. Não que não seja legítimo recontar, né, as histórias da mitologia nórdica, greco-romana, árabe, asteca, o que você quiser em histórias de super-herói, mas é preciso lembrar que atrás dessas histórias modernas que movem uma indústria milionária de filmes coloridos e muito cafonas, por trás de tudo isso existem fontes que são histórias muito, muito, muito antigas. E nesse caso aqui desse livro, No Coração da Bruxa, nos apresenta uma nova versão que é muito interessante. Essa foi a leitura que eu fiz essa semana, No Coração da Bruxa, da Genevieve Gornichek, e é dela que eu vou falar a respeito hoje para vocês. Então vamos lá. Antes eu vou fazer aqui uma confissão. Eu não tenho nenhuma intimidade com essa chamada mitologia nórdica. Ela é o conjunto de crenças, de lendas, de divindades cultuadas em regiões que hoje a gente conhece como Noruega, Dinamarca e Finlândia, esses países que ficam bem ao norte da Europa, quase colados no Polo Norte. Esse conjunto de mitologias sempre me pareceu bastante exótico e eu sempre tive mais contato com eles, do mesmo jeito que quase todo mundo tem contato hoje em dia, que é através do cinema, dos filmes de Hollywood. Eu já tinha ouvido falar sobre esses deuses como o Thor ou como o Odin, e eu já tinha ouvido falar de palavras como Asgard, que é a morada desses deuses, e eu já assisti esses filmes, como quase todo mundo assistiu. Era esse contato que eu tinha. Muito mais intimidade eu tenho com a mitologia greco-romana, porque ela sobreviveu até os dias atuais, ela ajudou a construção dos nossos próprios mitos da modernidade ocidental, e também porque eu tenho interesse direto nesse assunto, né? E eu vivo recomendando para vocês um podcast muito maravilhoso chamado Noites Gregas, que fala sobre mitologia grega. Então eu me sinto mais à vontade de falar sobre mitos gregos e romanos do que sobre os nórdicos. Só que quando eu comecei a ler esse livro essa semana, né, No Coração da Bruxa,
e comecei a fazer pesquisas paralelas para tentar entender esse conjunto de deuses e essas histórias que eles protagonizam e essas aventuras, eu percebi uma coisa que eu já tinha lido antes, eu sabia na teoria, mas comprovei aqui na prática, é que esses conjuntos de mitologias europeias, a nórdica e a greco-romana, elas eram distantes no espaço. Uma era cultuada ali no Mediterrâneo, no norte da África e tal, e outra lá nos confins, quase no Polo Norte, mas elas têm uma origem comum. Eu já tinha lido a respeito disso em outros livros, isso é estudado antropologicamente e arqueologicamente, e existem registros linguísticos até de que as línguas faladas em quase todos os lugares da Europa descendem de uma origem comum. São os chamados povos indo-europeus, que invadiram o que hoje a gente entende por Europa durante algum momento da pré-história. Isso foi há muito, muito tempo, bem antes do que a gente chama de antiguidade clássica, no que a gente entende como pré-história mesmo, antes da humanidade fazer registro por escrito da sua própria história. Mas não é porque não havia registro por escrito que não sobraram evidências das coisas que aconteceram nesses primórdios da civilização. Provavelmente houve ondas de invasões de o que eles chamam de povos indo-europeus, na falta de um nome mais específico, populações que viviam, como o próprio nome diz, numa região ali que fica mais ou menos entre a Europa e a Índia, né, mais ou menos ali onde hoje é o Paquistão, onde é a Mesopotâmia, enfim. Houve fluxos migratórios desses povos que entraram na Europa e sobrepujaram as populações que já existiam lá, que já cultuavam deuses, muito provavelmente entidades femininas, ligadas à terra, à agricultura e à fertilidade. E esses povos trouxeram com mais força as divindades masculinas, que eram mais proativas, mais agressivas, mais guerreiras, mais caçadoras. E não por acaso esse choque entre os povos indo-europeus, invasores, e as populações pré-históricas que já viviam na Europa resultou na criação de mitologias em que deuses entram em conflito, provavelmente remanescências dos deuses locais interagindo com as entidades novas. A minha cachorra até começou a latir diante da emoção que foi a invasão desses choques de visão, desses choques de culturas. É por isso, se você conhece a mitologia grega, que existem tantos casamentos envolvendo a grande divindade masculina com várias mulheres. Muito provavelmente isso se deu historicamente toda vez que essa entidade masculina chegou através de povos invasores como os dórios, os eólicos, os jônicos, e se chocaram com entidades, divindades femininas locais. É por isso que Zeus teve tantas namoradas e gerou uma prole que foi o que movimentou, né, toda a criação de mitologia na Grécia. Provavelmente ali no norte da Europa houve um processo semelhante, porque deuses masculinos como o famoso deus Odin e os seus filhos, os seus irmãos, se chocaram com outras divindades. Divindades que localmente na mitologia nórdica são chamados de gigantes, são chamados os tais dos gigantes do gelo, né? E que viviam em vários mundos diferentes, e havia outras criaturas como os trolls, as fadas, os gnomos, enfim, todas essas criaturas que depois a era moderna transformou em histórias de fantasia que alimentam a literatura e o cinema. E depois que houve este choque de culturas, que literalmente aconteceu com a chegada de povos invasores que vieram de outros cantos, ali da Ásia provavelmente, lentamente as histórias foram se acomodando, as lendas foram sendo reformuladas, entidades e divindades locais, a maioria delas eu lembro femininas, ligadas à terra, à fertilidade e à agricultura, foram se integrando e foram se acomodando em novas histórias, novas mitologias. Estes panteões, o panteão nórdico e o panteão greco-romano, têm algumas figuras que podem ser relacionadas. Tem uma grande divindade masculina que eles chamavam de o pai de todos, que os gregos chamavam de Zeus, mas os nórdicos chamavam de Odin. Claro que eles não eram exatamente equivalentes, eles tinham suas próprias histórias, suas próprias biografias, mas eles podem muito bem
né, ser manifestações da mesma ideia. E esses dois deuses masculinos tinham muitos filhos, muitos dos quais ligados às forças da natureza, alguns ligados à beleza, à fertilidade, à juventude. E também havia um monte de divindades mais incomuns, mais complexas, né, com uma certa ambiguidade ética, e na verdade nenhum destes deuses, nem do panteão greco-romano e nem do panteão nórdico, eram 100% bons e virtuosos ou 100% maus e egoístas. Todos eles tinham uma ambiguidade que eu considero muito interessante, o que faz com que eu tenha a impressão de que a mitologia dos pagãos, que é como a era cristã chamava todas essas divindades, né, antes da chegada de Cristo, eu tenho a impressão de que os pagãos compreendiam que a natureza humana é ambígua e que carrega dentro de si o bem e o mal. Tanto que essas divindades todas conseguem manifestar ao mesmo tempo o bem e o mal, a construção, a destruição, a ordem e o caos. Eu acho tudo isso muito interessante no estudo das mitologias. Eu acho que tem muito a dizer a respeito da nossa própria humanidade. Dito tudo isso, eu tive que fazer uma pequena pesquisa na internet para entender um pouquinho quem eram essas figuras mais conhecidas, né, da mitologia nórdica, porque isso complementou a minha leitura, mas não foi exatamente necessário não, porque No Coração da Bruxa é uma narrativa normal, na verdade é um romance com uma grande protagonista que vai vivendo todo o seu arco de desenvolvimento. É essa bruxa que eu narrei no começo da história, né? Essa mulher que parece ser algum tipo de divindade muito antiga, muito inicial, muito daquele início dos tempos, e que entrou em choque com essa nova divindade que de repente veio para o mundo dela, esse tal desse Odin, esse deus masculino, esse deus mais guerreiro, mais proativo, mais agressivo, mais persuasivo. Essa mulher, essa bruxa, essa divindade, essa figura primordial feminina, entrou em contato com esse novo líder masculino e patriarcal e, enfim, é o choque entre essas duas forças que é a força motriz dessa história. Mas tudo é apresentado de maneira muito moderna, viu? A gente não sente que tá lendo um texto antigo e inacessível, não. Todos esses personagens são muito claramente apresentados nas suas personalidades, eles vivem suas histórias. A bruxa, que é a protagonista, ela tem um nome meio chato de falar, é Angrboda. Eu nem sei se é assim que se pronuncia, Angrboda, mas é o nome, né? Realmente é algo parecido com isso, que era o nome dela lá na antiguidade nórdica, né, Angrboda, e ela, depois desse terrível primeiro encontro com essa divindade chamada Odin, que agora passou a ser o grande líder da nova ordem, do novo panteão dos deuses, ela se deu muito mal. A capacidade dela de enxergar o futuro e fazer profecias foi usada por Odin com seus próprios proveitos, né? Ele quis usar das habilidades dela, mas ela se recusou a colaborar e por causa disso Odin mandou matá-la. Só que ela é uma entidade primordial, ela é uma divindade muito, muito, muito mais antiga que o próprio Odin. Ele não conseguia matá-la. Ele tentou queimá-la 3 vezes e nas 3 vezes ela ressurgiu das cinzas. Ele tentou arrancar o coração dela. Olha só, chocante, né? Assim, a simbologia, né? Do poder masculino versus o feminino. Como que muitas vezes o poder masculino procura destruir, queimar, suplantar a força do feminino, mas acaba não conseguindo. Todas essas simbologias estão aí, mas isso é secundário, isso a gente vai refletindo depois. Mas enfim, depois de quase ser assassinada e de ter o seu coração arrancado do próprio corpo, ela permaneceu viva. Ela estava ali muito machucada, muito assustada, mas ela continuou viva e é a partir deste ponto que começa a história. É a história dessa mulher, Angrboda, que quase foi destruída, mas que continua ali e vai refazer a sua própria existência. Aí ela vai interagir com um monte de outras divindades nórdicas. Ela vai se apaixonar por um importante deus, cujo nome não pronunciarei, porque eu acho que estragaria a surpresa da história, mas na verdade tá escrito aqui na contracapa. É que eu não gostaria de ter sabido, eu preferia ter lido sem saber o que ia acontecer, mas eles falam aqui na contracapa que ela vai se apaixonar por um deus muito importante, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, e com ele terá filhos, e com essa nova família, eles vão
continuar reconstruindo seu futuro e cumprindo seu destino. A mitologia nórdica ela é muito interessante porque, assim como ia fazer mais pra frente a mitologia cristã, que é inspirada nas narrativas semitas e judaicas e tal, a mitologia nórdica também prevê o fim dos tempos. Na nossa visão judaico-cristã ocidental, a gente chama esse fim dos tempos de Apocalipse. Mas os nórdicos chamavam esse evento destruidor de Ragnarok. E diferentemente... Olha só, Ragnarok, né? Tem um filme da Marvel que se chama Thor Ragnarok, se eu não me engano. É o chamado fim dos tempos. Diferentemente do que fazem os cristãos, os nórdicos imaginam o fim dos tempos com riqueza de detalhes. Eles sabem exatamente como os seus deuses irão morrer, porque na visão dos nórdicos, os seus deuses têm fim. Eles nasceram um dia e um dia irão morrer. Existe um ciclo, né? É diferente da nossa concepção da divindade monoteísta, que crê que Deus é eterno. Sempre existiu, sempre existirá. Os nórdicos não. Eles acreditavam que os seus deuses, embora todo-poderosos, um dia enfrentariam o fim. Né? Havia essa concepção de finitude, inclusive para as divindades. Então eles imaginavam Ragnarok como um evento apocalíptico que destruiria, inclusive, a vida dos deuses, a cidade dos deuses, né? Os deuses do panteão nórdico, a mais importante, né, variedade de deuses que eles tinham, que eram os tais dos Aesir, eles viviam numa cidade chamada Asgard. Essa cidade seria destruída. E eles imaginavam com riqueza de detalhes como seriam as batalhas, né, quais seriam as bestas mitológicas que acabariam com a vida de Odin, de Thor, de todos eles, né? E, enfim, tudo isso faz parte da mitologia nórdica e tudo isso vai ser retratado aqui nessa história de maneira muito moderna, com diálogos contemporâneos, com dilemas muito fáceis de se conectar com a nossa própria realidade. Então eu acho que é uma modernização muito bem feita, muito bem sucedida, dessa mitologia que a gente pensa que não tem nada a ver com a gente, mas que na realidade tem. A gente tem muito, muito que reconhecer, né, nessas histórias primordiais, porque afinal de contas elas também têm raízes comuns com as nossas próprias mitologias, que, acreditemos ou não, continua fazendo parte do nosso repertório simbólico. Então eu vou deixar aqui para vocês essa sugestão muito deliciosa de leitura, No Coração da Bruxa, da Genevieve Gornichek, publicação agora da editora Darkside, em capa dura, edição primorosa, com fitilho, ó, muito gostoso de ler, muito prático, com material extra, inclusive, um pequeno guia atrás sobre quem são os principais personagens para a gente não se perder, uma explicação sobre as raças das divindades nórdicas, sobre alguns dos lugares. Vale a pena ler consultando esse apêndice no final, porque tem informações relevantes. Um beijo a todos, bom final de semana para vocês. Tem filme do Thor passando nos cinemas nesse exato momento, eu tenho certeza absoluta que se sua cidade tivesse cinema, está exibindo este filme agora. E se você quiser assistir, bom, beleza. Mas se você quiser uma caminhada um pouquinho mais delicada, aprofundada e bem pesquisada sobre a mitologia realmente praticada lá nesses países nórdicos, vai no livro, não fica só no filme não, aquilo lá é muito... é muita farofa, é muita bobagem. Isso aqui é mais legal, eu garanto. Um beijo, gente. Até mais. E obrigada, padrinhos e madrinhas, também, por ajudarem a manter esse projeto. Já estou distribuindo para vocês os livros, os padrinhos que têm direito a receber livros desse mês. Já estou separando, preparando os pacotes. É a minha maneira de agradecer a contribuição de vocês 2 vezes por ano, hein? Os padrinhos ganham livros surpresas. Esses livros lindos que eu tenho aqui em casa, que eu já não tenho mais onde guardar. O que eu faço com eles, você me pergunta? Bom, boa parte deles vai para os padrinhos e madrinhas, então torne-se um padrinho e madrinha, que assim você vai ganhar essa recompensa. Um beijo, gente, até mais!